Pedrosa, quero saber se você tem o time do Vasco. Esse jogo amanhã em São Januário, às 7 horas da noite, Pedrosa, conta pra mim. O Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, na lateral direita o Paulo Henrique não vai jogar, Puma Rodrigues deve ser o substituto, o Maicon deve retornar para essa partida depois de ter sido preservado na partida contra o Atlético Goianiense, Léo, na lateral esquerda o Lucas Piton, e aí a dupla de volantes também é uma dúvida, porque o Matheus Cocão está suspenso, não vai jogar essa partida contra o Red Bull Bragantino, então deve ser o Hugo Moura, e aí tem uma dúvida, o JP ou o próprio Souza, que fez sua estreia na partida contra o Atlético Goianiense, mas eu acredito que o garoto deve ganhar sua oportunidade, porque o Souza não está pronto ainda para atuar 90 minutos. Então, mais à frente, na direita, mantém o Adson, Coutinho e a grande chance do Payet também ser titular a essa possibilidade, o Verratti lá na frente. Venê, imagina Payet e Coutinho juntos. Olha, a gente está ansioso para ver isso, né? Porque todo torcedor quer ver esses dois juntos, não tem jeito. São os dois craques do elenco do Vasco da Gama, os dois jogadores que são diferentes. Mas sobre a dúvida como volante, para mim, não tem dúvida. Para mim é o JP, com todo respeito ao Souza. Sim. Acho que o JP vem demonstrando dentro de campo que ele merece ser titular nessa ausência aí do outro jogador, do Cocão. Então, acho que é o JP titular, pelo menos na minha visão. E o Souza, como o Pedrosa acabou de mencionar, que ainda está em busca da sua melhor forma física, eu acho que ele ainda precisa buscar o espaço dele. O JP já buscou o espaço dele, pelo menos na minha opinião. Você gostou do Souza no último jogo? Olha, Fernanda, não comprometeu em momento algum, mostrou uma lucidez que ele sempre teve. Eu sempre cito nesse programa aqui que o Souza sempre foi bom jogador, gente. O Souza já chegou à seleção brasileira, o Souza passou por Porto, São Paulo, Grêmio, Fenerbahçe, enfim, é um atleta que tem uma grande carreira no futebol. A questão dele era física. Tecnicamente, eu não tenho nenhuma dúvida sobre o Souza. A minha questão realmente é se ele vai conseguir performar fisicamente. Você escolheria o JP também? Escolheria o JP. Inclusive, é uma crítica que eu tenho ao Rafael Paiva, que tirou um pouco do espaço do JP. É um garoto que fez bons jogos e em outros até oscilou, mas você não pode tirar o garoto. Claro que eu sempre falo aqui, o Rafael Paiva tem muito mais experiência com base e transição do que eu. Não estou me comparando, mas eu entendo que a minha opinião é a seguinte: o JP deve ganhar mais oportunidades. Ele é um garoto que tem um bom passe, que é melhor, inclusive, jogando de segundo volante do que do próprio camisa 10. Enfim, eu acho que o JP tem que ganhar essa oportunidade. O Rafael Paiva conseguiu oxigenar o time na melhor série de vitórias, que foram aquelas 4, usando a base. E ele parou de usar a base nos últimos jogos. Então, na minha visão, tem que dar uma oportunidade para o JP. E olha, em sua coletiva de apresentação, o atacante Matheus... Boa noite, Nicola. Reforços no Vasco, zagueiros e atacantes, saudades das suas lives. Boa, Jailton, tamo junto, cara. Obrigado pelo carinho. Há uma dificuldade financeira grande no Vasco, tá? Não tô aqui para mentir para ninguém. O Vasco do Pedrinho é um Vasco que assumiu uma série de dívidas deixadas pela 777, deixou de contar com os aportes financeiros previstos e havia um caminhão de dinheiro para ser depositado nesse ano. Só para vocês entenderem, tem luva, prêmio para assinatura do contrato, que não foi paga desde janeiro do ano passado a jogadores do atual elenco. Vários empresários com uma fortuna para receber, era a grana que a 777 teria de arcar e que ficou sob responsabilidade do Pedrinho. Para piorar, o Pedrinho está tendo de se virar para buscar receitas para manter os salários em dia. Então, vocês não devem esperar por grandes contratações, por nomes de peso ou de impacto, tá? Essa é a grande verdade. O Átila tá... Nicola, tudo bem, é verdade que os donos do Newcastle estão querendo comprar clubes da 77. Pedrinho já pode ter sido dito como o melhor presidente da história, pois faz tudo por amor. Vamos tentar descobrir se essa história é dono do Newcastle, é isso? O Mohammed bin Salman? É o Mohammed bin Salman. Deixa eu mandar uma mensagem para um amigo do Vasco. Te atrapalho? Vamos ver. Pessoal respondendo e a gente já conta para vocês, tá? Aí não... Números de mais um confronto. Vasco e Red Bull Bragantino se enfrentam também neste fim de semana de Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 19 jogos neste Brasileirão, é o 11º colocado. 7 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 40%. Já o Braga, em 18 jogos, é o 10º colocado. 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, o aproveitamento é de 46%. Roberta Barroso, mais uma vez conosco aqui no Sport Center, agora trazendo as notícias do Vasco. Mais uma vez, bem-vinda, Beta. Beijo para você.
Oi, Glaucia, é sempre um prazer falar com você aqui nesse Sport Center. Beijo também para todos os amigos e para o fã de esporte. O Vasco volta para casa, encara o Bragantino neste sábado em São Januário, depois de 4 jogos longe. A última partida foi no dia 10 de julho contra o Corinthians. De lá para cá, encarou pelo Campeonato Brasileiro o Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e o Grêmio. E pela Copa do Brasil teve agora esse empate diante do Atlético Goianiense. Depois até desse empate sofrido fora de casa, o próprio treinador Rafael Paiva falou sobre o desgaste, principalmente por conta dessas partidas longe de São Januário. Esse jogo vai marcar o reencontro de Felipe Coutinho com a torcida dentro de casa. Ele reestreou no Campeonato Brasileiro, na derrota contra o Atlético Mineiro, depois foi titular diante do Grêmio e contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Mas em casa será o primeiro jogo e todos os ingressos já estão esgotados para essa partida. Rafael Paiva tem 2 problemas, 2 jogadores suspensos para esse jogo, Paulo Henrique e Matheus Carvalho. É isso, Glaucia, o Vasco tentando reencontrar o caminho das vitórias também no Campeonato Brasileiro. Está na 11ª colocação. Volto com você. Obrigada, Beta, trazendo aí as informações deste Vasco, que recebe o Red Bull Bragantino, o Vasco voltando a jogar em São Januário, em um momento aí de oscilação nesse trabalho do Paiva. Oscila e até é esperado, né? Porque o começo do trabalho foi muito bom, e agora é um trabalho que ele dá continuidade, mas com novas peças, e por mais que essas peças sejam boas, elas demandam algum tipo de adaptação. Você jogar com e sem Coutinho, por exemplo, te dá uma outra perspectiva de engrenagem de time. Você ganha tecnicamente, você tem um jogador capaz realmente de fazer algo diferente, de criar alguma solução ofensiva, sim. Mas você perde em pegada, você perde em intensidade. E aí o Vasco vem de um jogo, por exemplo, onde o Souza e o André e o Alex Teixeira entram bem. Então, assim, mais uma vez, isso é muito louco, né? O Brasil isso aí é bem comum. Mais uma vez, o seu treinador tem que realocar coisas, tem que pensar coisas. Porque é impensável a gente imaginar que ele não vai pôr o Coutinho no time. As coisas estavam funcionando sem o Coutinho. Se não colocar, ele está morto. E para colocar, ele tem que mexer em engrenagens, então é até normal que o time sinta, mas assim, é jogo para pontuar, para fazer um campeonato tranquilo. Tem jogos que você olha na tabela assim, pô, aqui ó, vou pegar o Palmeiras no Allianz. Que grande chance de dar ruim. Vou pegar o Red Bull em casa, tem que pontuar. Tem que pontuar dentro de São Januário, o Vasco é muito, muito forte. Para fazer o campeonato que todo vascaíno quer, sem morrer do coração, porque o que esse time está fazendo com o seu torcedor nos últimos anos, eu acho que tomara que esse ano não aconteça. E ainda mais que o Caixinha também deve estar repensando muita coisa, né? Tem um confronto de Copa do Brasil, volta para tirar um resultado, perdeu para o Furacão 2-0 lá, e na sequência já tem Sul-Americana contra o Corinthians. Então, assim, também olhando, né, o que é essa sequência de temporada, né, Calça? Você falou oscilação, né, do Red Bull Bragantino também, né? Também, porque, quando você olha para o Vasco e para o Red Bull Bragantino, os projetos, você imagina hoje o Red Bull sempre acima, porque o Vasco vem, né, ao longo dos tempos, até quando encontrou uma SAF para falar agora, vai vir a tranquilidade. Não, veio mais tempestade ainda. Não tem um dia de paz. Não tem um minuto de paz. Então, assim, e eles estão muito próximos, 40%, 46% de aproveitamento, o mesmo número de vitórias, 7%. Então, o Vasco conseguiu uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro e se aproximou do Red Bull Bragantino. Eu acho que esse é o jogo, como disse o Renato, aquele jogo que você investe muito, que dá para encarar. E oscilar é da natureza do futebol brasileiro, porque ele não te permite sim, criar solidez. E está aí o Palmeiras. Palmeiras, que é aquele que passou mais tempo no topo, ou perto dos outros, oscilando muito menos. Você pega 2000... A torcida está invadindo o CT. A torcida invadindo o CT, né? Mas você pega 2023 do Palmeiras, o Palmeiras no final acabou campeão brasileiro, mas quem oscilou mesmo foi o Flamengo, né? Então, portanto, galera, você conseguiu ver a análise nesse momento sobre a situação de Vasco da Gama e Red Bull Bragantino em São Januário. Inclusive, a provável escalação do Vasco é a seguinte: goleiro da Jardim, lateral direito Pumita,
Na zaga, tem a dúvida se vai ser o Maicon ou o Robert Rojas, Léo Pelé e Vitor Luiz. Lembrando que o Lucas Piton vai ser poupado da partida. Na volância, Hugo Moura, JP ou Esforza ou Souza. Tem essa dúvida aí, mas a tendência é que seja o JP. Armando jogada, Felipe Coutinho pela ponta direita, Adson pela ponta esquerda, David ou Payet. Tem essa dúvida, a tendência realmente é que o Payet atue como titular, deve atuar ali pela ponta esquerda, enquanto o Coutinho atua pelo meio. E na frente, o pirata Pablo Verratti. Já a equipe do Pedro Caixinha, do Bragantino, deve vir com a seguinte equipe: goleiro Cleiton, lateral direito Nathan Mendes, zagueiros Douglas Mendes, Lucas Cunha e lateral esquerdo Luan Cândido. Na volância, Raul, aquele mesmo que passou pelo Vasco da Gama, Lucas Evangelista e Lincoln. Na frente, Elinho pela direita, Mosqueira pela esquerda e Thiago Borbas como atacante referência. Portanto, essa é a provável escalação do Vasco e a provável escalação do Bragantino no jogo que acontecerá hoje em São Januário, às 7 horas no horário de Brasília, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe seu like, é muito importante, compartilhe o vídeo para geral. Lembrando, nossa meta é alcançar 40 mil e eu conto muito, ó, com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!